Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler todo o capítulo. Quero pedir que você preste bastante atenção, porque o Senhor tem nos abençoado muito nessa leitura do capítulo todo. É importante para o entendimento do texto. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua boa vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Nós estamos tratando da porção em que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, em outra versão melhor, superfluidade de malícia,
recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Neste verso que nós vamos tratar, que é o verso de número 21, acompanhe o que vou fazer aqui. Há no verso um dever, que é recebimento da palavra. Neste verso aqui, o dever é esse. Ajuda a esse dever, afastar-se da imundícia e superfluidade. Modo como esse dever tem que ser executado: mansidão. Um outro fim e objetivo nesse texto, que é o enxertamento da palavra, no momento em que ela vai ser enxertada. E um fim último, que é uma motivação para nós, que é: isto é para a salvação das vossas almas. Então, tendo esse esboço, nós vamos tratar hoje do recebimento da palavra. Este recebimento é tão importante que desde o verso anterior que ele vem falando do cuidado que se deve ter disso. No verso 18 ele fala da vontade de Deus, de como foi, como é isso. No verso 19 ele diz o que você não deve fazer: não se ire, não seja pronto para falar. No verso 20, ele explica por que você não faz essas coisas. Porque este momento agora é um momento de operação de justiça. É algo extremamente importante, delicado, tem uma relevância incalculável. O peso, a importância de uma imensidão, de algo que você não tem como dimensionar. A grandeza do que é esta obra que está acontecendo agora, que acontece no momento da pregação da palavra. E então, verso 21, que é o verso que ele trata exatamente do que acontece nesse recebimento. Ele passa parte desse verso, metade do verso, Tiago se utiliza para dizer que você tem que se preparar. E não é pouco. Você tem que se preparar muito. Infelizmente, nós não temos uma prática na igreja hoje da preparação para o dia do Senhor. Mas a preparação para o dia do Senhor no sábado inclui esta preparação para receber a palavra de Deus. Precisamos de ter esse entendimento de que algo extraordinário vai acontecer. Assim como John Owen falava, é pecado você vir para a igreja não tendo uma expectativa de que algo nunca visto, inaudito vai acontecer aqui. Essa é a expectativa. Então, quando você se prepara para isso, você vai ver o que você vai ter. Olha a preparação. Eu não vou tratar disso aqui agora, mas eu não posso falar desse recebimento a quem não ouviu. Que tipo de preparação? Rejeitando toda imundícia e
superfluidade de malícia. Parece que isso aqui não está falando de um ímpio. Superfluidade, imundícia é das piores coisas de pecados, categorias de pecados, as piores. Superfluidade de malícia fala dos pecados menores, mas a palavra superfluidade, a ideia no original é: você tem um recipiente, um duto, saindo água constantemente em direção a esse recipiente, e ele vai enchendo. Então, quando ele chega ao ponto máximo, a água não para, continua renovando. Esta é a ideia de superfluidade, e que vai sendo um transbordamento de malícia renovadora dentro de nós. Parece até ímpio. Isso do jeito que está sendo falado parece um ímpio, mas não é. Isso é a carne, é a concupiscência que está dentro de cada um de nós. É a lei do pecado. Então, diante de tanta miséria, de tanta coisa horrível que existe em nós, nós não podemos vir para a casa do Senhor sem uma purificação, sem se ajoelhar. Eu não posso aqui tratar desse assunto, porque eu quero falar sobre o recebimento da palavra, mas eu quero dizer para vocês que a minha experiência em preparar a mensagem foi uma coisa dramática. Eu passei a acordar mais cedo que meu relógio toca, que eu boto para acordar 5h40, porque eu fiquei traumatizado com isso aqui. Você tem mais pecado do que você imagina. Você vai se apresentar diante de Deus da santidade máxima. Você vai se apresentar diante do fogo que consome pecado. Você vai assim. Não. Você tem que se preparar. Então, eu acordava cedo para preparar a mensagem. E olha que eu pregava dizendo que era para acordar cedo para se preparar. Mas se eu não me preparava, não preparava a mensagem. Que eu ficava querendo rever mais e ficar mais fixo. Eu achava que Deus ia me perdoar por isso. Mas depois de trabalhar nesse texto, eu digo: meu Deus, eu não consegui mais. Eu acordei mais cedo para orar mais. Isso pode, você tem muito pecado. Você não pode se apresentar diante de mim com esses pecados. Então eu queria falar isso, porque eu precisava de expor, mas eu não tenho esse tempo para expor, porque eu quero falar desse recebimento da palavra. Mas eu quero que antes você fique com isso na sua mente. Não faça mais isso. Coloque seu relógio para despertar bem cedo no domingo. Faça a sua preparação do domingo no sábado. Você prepare as coisas que tem que preparar até meio-dia. Faça as coisas que precisa fazer. Precisa de fazer muita coisa no sábado para o domingo realmente ter a comida pronta. Várias coisas que não vão ser feitas no domingo precisam ser feitas antes. Prepare e arrume. Mas em algum momento nesse sábado, pare essas atividades e se prepare, comece a se preparar. Desde o começo você já pode fazer as atividades com o salmo tocando na casa. Bota o salmo para tocar. E em um determinado momento, você começa a ler a sua palavra, se dedique com mais exclusividade para se preparar para o outro dia. E comece a colocar essa expectativa diante de você. Eu vou estar diante do Rei. Senhor, me purifica, eu não posso, é muito pecado, Senhor. Vai tirando, Senhor, que amanhã eu vou pedir mais perdão, Senhor, eu preciso de tirar mais, mas eu já quero que o Senhor vá me tirando logo, me limpando logo. Vai fazendo isso, se preparando para o grande dia, que é esse dia que o Senhor fala. E então, agora, grande momento do recebimento da palavra. E agora, nós temos aqui uma mão que é estendida a você
para que você receba todas as propriedades, todos os benefícios dessa palavra está sendo agora entregue a você. Você tem uma mão que tem qualidades excepcionais, que você não imagina como ela é eficaz, eficiente para o propósito de lhe fazer chegar até você todos os benefícios, todas as riquezas inalteradas, como elas são, preciosas como são, sem perder o seu brilho, a sua glória, fazer chegar até a sua alma. Só que elas chegam até aí. E agora? Agora precisa de uma outra mão. Precisa de uma mão que pegue da mão do Senhor. É chamada a mão da fé. Como é essa mão da fé? Essa mão que identifica a chegada da mão do Senhor e que sabe pegar da mão do Senhor o que Ele tem para dar. Como é essa mão? Nesta recepção, nós precisamos de entender que há um ato. O ato do entendimento que apreende. E também o ato de absorver pela alma, não só o que a linguagem, que é o veículo de transmissão está transmitindo, mas o conteúdo invisível, que é o poder de Deus para a transformação das nossas almas. Você tem que parar para ver, será que você está sendo transformado? Domingo após domingo tem lhe surtido um efeito de propulsão, de fazer você alcançar uma maior posição na carreira cristã. Você tem que parar para pensar nisso. Porque você pode estar sendo um problema sério, ou não está entendendo a linguagem. Porque olha, você precisa primeiro de entender, você precisa entender a língua. É a mesma língua sua, por isso que não pode ter culto em outra língua. Eu já soube o que está acontecendo por aí, culto em hebraico. E se fazia uma tradução, agora nem se faz mais. Isso é a mesma coisa do catolicismo romano do início, lá que se fazia missa em latim, acabou, se não tinha mais tradução, não tinha nada. Você precisa de entender, você entende a língua? Bom, segunda coisa, você precisa entender os pontos. Você está entendendo os pontos do sermão? Cada ponto está sendo transmitido a você, de forma que você compreenda o que está sendo transmitido. Então você está com o transporte pronto, mas esse transporte, ele transporta o conteúdo invisível que os seus sentidos não vão ver. O seu ouvido não vai ouvir, o seu olho não vai ver, você não vai perceber de maneira nenhuma pelos seus sentidos carnais. Carnais que eu falo é físico. Mas é perfeitamente percebido. Assim como a minha voz chega até você, assim como as palavras que eu falo, você entende cada uma delas. Assim também a alma, pela fé, consegue entender o que
Deus tem para transmitir para ela. Deus tem algo para fazer com a sua vida nesse sermão. Deus faz de forma poderosa. O conhecimento, às vezes, ele é esquecido, mas a transformação do Senhor, a ação transformadora de Deus, ela é muito mais eficaz na vida da pessoa do que um acúmulo de conhecimento por você ouvir. Então você deve ter mais atenção por isso. Você deve se preocupar para não dormir, porque você precisa de usar a sua fé para absorver, para com esta mão da fé pegar esta dádiva do Senhor, este conteúdo que o Senhor está lhe transmitindo para seu crescimento espiritual, sua nutrição, a transformação na sua vida de, inclusive, pecados que você pode estar tendo. E numa palavra dessa, o Senhor lhe diz que acabou, fim da linha para a sua vida nesse pecado. E age de tal forma que você sai numa resolução firme e consegue, no poder do Senhor, mudar. Você não é mais a mesma pessoa. Sai, se levanta diferente. Por isso você precisa estar aí agora, pedindo a Deus que lhe ajude com a fé, com este braço da fé, pedindo a Deus que nada lhe atrapalhe, que espante as coisas que vão tirar na sua mente o entendimento, aquilo que vai tirar a sua atenção, para que você não consiga compreender os pontos. Se você não compreender os pontos, não adianta. O conteúdo só será transmitido com entendimento do ponto, o entendimento das Sagradas Escrituras, de cada argumento. Você precisa entender isso. Lucas 9:44. Vamos abrir a palavra do Senhor. Ponde-vos estas palavras nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Olha, no original fazei estas palavras afundarem em suas mentes. Agora é fácil de entender isso. Fácil de entender isso. Porque primeiro, quem é que coloca as palavras no ouvido? É você? Você vem aqui pegar na minha boca para levar para o seu ouvido? Não. Quem põe as palavras no seu ouvido sou eu, ou quem fala com você. Então o que Jesus quer falar aqui é: você tem que estar ativo agora, na pregação do sermão. Você tem que pegar estas palavras que o seu ouvido está recebendo, o seu entendimento processou, e fazer afundar no seu entendimento. Você tem que meditar, processar. É como eu já disse, quero repetir. É muito difícil você pregar buscando de Deus que as palavras a serem proferidas sejam palavras que melhor transmitam o conteúdo do Senhor. Então eu fico preocupado aqui. E eu fico tentando ver como é que está sendo recebido para melhor transmitir. É uma luta. Mas eu quero que vocês também lutem. Vocês têm que estar em oração. Senhor, não me abandona. Senhor, me ajuda. Do mesmo jeito que vocês. Então, às vezes, a gente sai aqui, você vê, sai daqui suado. É um luto, não é só calor não, mas tem também todo esse processamento na mente das palavras. E você também tem que fazer aí. É aqui fazendo sair e aí fazendo entrar. Processar isso, fazendo entrar na sua mente. Faça afundar na sua mente as palavras. Isso é importante. Não deixe elas flutuando. Não deixe que entre por um ouvido e saia pelo outro.
mas faça entrar no seu coração, como Salomão diz, Provérbios 2:10, falando da entrada da sabedoria no coração. Mas eu ainda estava falando sobre fé. Hebreus 4:2 diz que nós devemos misturar com fé. Abra a palavra do Senhor, você verá. É importante, muito importante. Hebreus 4:2. Vejam, a partir do 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Veja que coisa séria. Palavras flutuando, indo embora, nada lhes aproveitando. Você tem que ter cuidado com isso. Pode estar acontecendo isso com você e por isso que não muda. A vida não tem mudado da igreja. A igreja não tem evidenciado uma transformação. A igreja não tem mostrado para o mundo, feito o mundo ficar impactado com uma obra que é dedo de Deus, não é dedo de homem. Porque esse momento agora é um momento de transformação profunda, de coração, de alma. Transformação que fica, que não é embora, que não sai. Se você tiver fé e misturar essa fé com o seu entendimento. É por isso, por causa das mãos. Thomas Watson fala que no momento, Cristo com seu ofício de profeta, no momento da pregação do pastor, está pregando num púlpito de lá de cima. E vejam, esta mensagem do púlpito daqui de baixo é uma mensagem visível de linguagem, transmissão, preparo, propiciando o veículo para que a pregação de lá de cima seja transportada para o seu coração. Agora veja que coisa linda. Como é que você deve receber a pregação? Você deve receber esta pregação junto. Eu prego aqui, ele prega de lá. As pregações se juntam e vão percorrendo até você. Entram no seu coração, entram no seu entendimento e marcam, transformam o seu coração e acrescentam o seu coração e tiram, limpam o seu coração, porque a espada do Senhor é espada de dois gumes. Por um lado, ela arranca os pecados, no outro, ela põe o amor e todas as coisas que você precisa para buscar mais ao Senhor, amar mais a Ele, se unir mais a Ele, ter mais comunhão com Ele. Ela é tão afiada a ponto de entrar no mais profundo do seu coração e conseguir tirar pecados profundos, como também ela é tão afiada para fazer penetrar mais profundo do seu coração, mais amor, amor mais sincero, amor mais ardente pelo Senhor e a sua obra. Então não deixem elas flutuando. Então pensem nisso, estejam orando, atentos, não deixe com que a carne lhe tome, fazendo com que você tenha sonolência, porque isso é gravíssimo. Inclusive, isso é desprezo à pregação de Jesus. Muitos desprezaram a pregação de Jesus naquela época. E se você está com alguma falta de atenção ou com sonolência, você está fazendo a mesma coisa hoje, desprezando. Quando não se vem para a casa do Senhor, seja por que motivo que for, da mesma forma, está se desprezando a pregação de Jesus Cristo, que é feita no mesmo momento. E nós precisamos de misturar com fé, mesclar com o coração. Aqui a ideia, vocês, quem faz bolo e mistura duas coisas que têm consistências bem grossas, vai ver que é uma dificuldade, mas se misturar, se você tiver força para bater, aos poucos você vai ver a cor começando a
a se misturar, e daqui a pouco você olha e vê que é uma cor só. É assim que você deve fazer, mesclar esta palavra, misturar ela no seu coração, de forma que ela tenha uma conformação. É isso que em Apocalipse, Salomão fala de guardar o coração, é conformá-lo com a vontade do Senhor. Dessa forma, é um ato da vontade, afeição. Tudo isso se envolve. Quando você faz dessa forma, quando você usa a fé dessa forma, você não pode ouvir a palavra de Deus sem ter um arrepio, sem ter uma comoção, sem chorar pelos seus pecados, pela convicção de pecados, sem chorar por ver, sem se preocupar. Muitas vezes não é nem choro nem alegria, muitas vezes é temor e tremor. Alguma coisa tem que acontecer. Nós não podemos ficar apáticos, sem uma reação, porque ela é profunda no coração, ela é mesclada com o coração. E você verá que se você receber de fato com amor, como diz em algum lugar na palavra de Deus, e você abrir realmente o seu coração para ela, você verá que aquelas afeições carnais vão ter que perder seu espaço. Quanto mais você abre o seu coração e quanto mais esta palavra vai penetrando e ganhando espaço no seu coração, as afeições carnais vão saindo, vão sendo expulsas. Eu pensei que uma ilustração que me veio aqui seria um pouco nojenta, mas eu acho que é bem própria para o momento. Eu gosto de cães e já há um bom tempo eu crio. Quando acontece de ter alguma bicheira no cão, é fácil. Você compra mata a bicheira, bom, e vai aplicando. Quanto mais você aplicar, 3 vezes ao dia, você fizer isso direitinho, a carne vai restabelecendo, restaurando, e vai expulsando. Você não precisa tirar nos bichos que ficam lá, todos, não é bichinho, é bicho mesmo, horrível, que come a carne. Eles vão sendo expulsos pela carne boa, renovada, que vai crescendo e tomando aquele espaço, aquele buraco que ficou, vai sendo ocupada pela carne boa e vai expulsando, colocando para fora toda a porcaria, tudo aquilo que come o seu coração, que estraga, que lhe coloca uma putrefação na sua vida, vai sendo expulso, colocado para fora, porque a carne nova vai tomando espaço. E é assim, quando você deixa a palavra do Senhor entrar no seu coração, tudo de ruim vai sendo expulso por ela, vai saindo. Então, quando você vê um belo dia, está lá, todo fechadinho, direitinho, a pele dele como antes. Nós precisamos de começar esse processo. Um processo contra a putrefação da nossa carne. Um processo contra a bicheira dentro de nós do pecado. E fazer com que a palavra de Deus entre, penetre, abrindo nosso coração, para que ela vá expulsando toda a podridão do pecado de dentro de nós. Jesus falou em um certo momento: a minha palavra não tem lugar neles. E isso é a distração, isso é a sonolência, isso é não querer ouvir a palavra de Deus de alguma forma. Nós temos que ter cuidado com isso. Em segundo lugar, a palavra de Deus deve ser recebida com toda a mansidão. O que é isso?
palavra de Deus, ela é pregada aos mansos. Você precisa ser manso. O que é ser manso? Ser manso é ser anulado. Você não pode ter reações de mas eu só estou explicando. Mas não. Deixe que falam. Eu estava vendo o Salmo 10. Senhor vai quebrar o braço do homem mau, tal, e tanta coisa que fala, mas aos mansos. Isso tudo ele vai fazer pelos mansos. Quem não for manso não terá a vingança. É tudo isso contra os seus inimigos. Não terá. Porque ele só faz isso com os inimigos do manso. Daquele que não quer se vingar. Daquele que não quer ir reagir a qualquer coisa. Não. É como Jesus. O trajado não revidou. É assim que nós temos que agir. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, que ela estiver vindo contra seus pecados, contra uma vida, todo um sistema de vida sua, o problema é esse. O problema não é falar contra um ponto, outro. É o sistema, é seu sistema de vida. É aí que é o problema, você vai mudar tudo. Você foi criado, eu estava pensando nisso. Mudar, a coisa mais difícil é mudar o padrão de vida de alguém. Quando a pessoa muda, né, financeiramente, perde tudo o que tinha e tal. E aí para mudar um padrão de vida é difícil. A pessoa continua comprando filé mignon e deixa de tomar remédio. E deixa outra coisa, por quê? Porque fica tudo desnorteado, fica tudo desequilibrado. Um padrão é uma coisa que lhe segue de uma vida. Mas agora nós somos chamados para quebrar isso. O sistema todo. Desestabilizar isso. E como mansos, dizer, Senhor, eu prefiro o padrão do Senhor. Todo ele, eu não quero uma parte, eu quero todo. O que é que mais que tem na minha vida que eu preciso mudar? Todo um padrão. Isso é mansidão. E a primeira coisa que devemos considerar a respeito da mansidão em relação ao recebimento da palavra de Deus é considerar aquilo que é oposto a você. O que é isso? Primeiro, temos três situações que evidenciam essa oposição, e você tem que ver como é que você passa em vista de cada uma delas. A primeira é a ferocidade colérica. É um impulso de raiva, de contrariedade contra o que está sendo pregado a você. Pastor prega, ministro do Senhor prega, seja quem for, irmãozinho, diácono, aspirante, prega a palavra do Senhor e é contra alguma coisa que tem em sua vida. Você tem que avaliar se você tem algum impulso contrário de cólera, de não conformidade, se revoltar com alguma coisa. Sendo admoestados, insultando. Geralmente isso vem associado a uma profunda convicção de pecado. Mas olhe que coisa absurda. Em uma profunda convicção de pecado, você como uma patroa passa por cima disso e não aceita. Porque você não para analisar. Porque de forma colérica, de forma a deixar com que impulsos
seus tomassem a mente. Você não quis fazer a palavra de Deus afundar em sua mente, que você é contra. Aquilo está sendo pregado. Jeremias 6,10 diz: a palavra do Senhor é para eles uma reprovação. A palavra do Senhor é uma reprovação. Mas eles acham que o ministro está blasfemando. As pessoas que têm esta posição se revoltam porque a sua culpa foi exposta, foi descoberta. Esse é o primeiro lugar. Você tem que observar isso. É algo que vem em oposição a você, a sua vida de pecado. E se você reage dessa forma, você não é manso. Segundo lugar, a teimosia orgulhosa. Que você não aceita o argumento do ponto que está provando, mostrando que você está em um pecado, porque você quer sustentar e manter a sua posição e a sua a sua forma de pensar, a sua colocação está sendo colocada em xeque. E se você está errado, você é diminuído. E se isso lhe transtorna, isso não é, essa reação não é de mansidão. Não é mansidão. Jeremias 2,25: abstenha o teu pé da nudez. Deixa eu ver essa tradução aqui. Jeremias 2,25. Abra a palavra do Senhor. Evita que o teu pé ande descalço, desnudo, descoberto, e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Jeremias 44, 16, 17. O profeta fala e mostra o pecado do povo. Mas eles dizem: nós não te daremos ouvidos, certamente faremos o que nós tivermos na mente para fazer. Veja, há uma reação que é o oposto de mansidão, que é por conta do seu pensamento, da sua posição intelectual, do que você... Está me fugindo a palavra. Que é uma... Você tem constrói um pensamento a respeito de tal coisa, do seu modo de viver. E se você é contrariado, você não se preocupa se a palavra de Deus mostrou claramente que ela é contra. O que vai lhe fazer com que você defenda a sua posição, é o orgulho para não perder o salto. Mesmo reconhecendo isso. Em terceiro lugar, disputa contenciosa. Eu não quero falar muito aqui, porque é aquele que realmente tem a ira pecaminosa em mais alto grau e que quer discutir mesmo, em discussões vãs. Como o apóstolo Paulo já falou, em outro lugar, ficam procurando coisas pequenas para discutir. É o tipo da pessoa que gosta de discutir. Mas quando o coração é amansado para obedecer à verdade, a mente logo é aberta.
Olha que coisa maravilhosa agora, que eu falei o que não é mansidão. Agora, olha que coisa maravilhosa, o que é a mansidão? Pode ser dita aqui de duas maneiras. A primeira, uma humildade e contrição de espírito. Deve haver uma secção. Você deve ser cortado antes de ser mexido, como por um cirurgião. Você precisa de ser cortado. Se vai fazer uma cirurgia, você precisa ser aberto, ferido. E então, você vai ali ser... O cirurgião vai poder fazer a sua cirurgia. É a mesma coisa aqui. Você precisa vir com o coração aberto. E para isso você precisa fazer a sua abertura. Reconheça que você é menos que nada, que você precisa de ouvir tudo que for pregado deste púlpito e do púlpito de cima. Então você será aberto, você será ferido. Isaías 57:15 diz: o coração partido não é apenas um coração domado, mas um coração terno. E em seguida, o menor toque da palavra será sentido, porque ele está sensível a ela. Isaías 66:2: aqueles que tremem diante da minha palavra. Nós devemos vir preparados para uma palavra de Deus faça tremer as nossas almas. E para isso nós precisamos ser feridos. Então esse primeiro ponto da humildade é contrição de espírito. Você precisa de orar, se preparando, pedindo ao Senhor que lhe dê este espírito de contrição, de sensibilidade à palavra. E em segundo lugar, docilidade e tratabilidade de espírito. Há uma ingênua facilidade para se culpar. Você já pensou se é assim conosco mesmo? Uma ingênua facilidade para se culpar. É muito difícil, porque nós temos uma sagaz facilidade de nos defender. É assim. Mas ingênua facilidade de se culpar. Alguém vem às vezes falando com a gente: ô meu irmão, paz, notei isso em você. Ô meu irmão, é verdade, eu nem percebia. Achava até que isso não tinha nada, mas já que o irmão está dizendo, eu vou orar, vou buscar mudar isso, pedir ao Senhor que transforme. O Senhor está falando alguma coisa por você. Tem uma sensibilidade. Isso é tratabilidade, é ser tratável, porque ser tratável é você ser alguém acessível. Eu tenho acesso, eu posso chegar e dizer: meu irmão, mudar isso, e você é mesmo, eu mudo. Isso é ser tratável, é ser acessível. A sabedoria que vem do alto é suave e fácil de ser tratada. Tiago 3,17. Leia para você ver esse texto. Tratável é isso. Se você tem a sabedoria, você é um crente, você é um regenerado, tem o Espírito Santo do Senhor, então você é uma pessoa de fácil acesso. Os irmãos chegam até você e podem falar, aí você se derrete, vendo que a voz do Senhor também é transmitida através dos irmãos. Ser tratável. Servos de Deus vêm para ouvir a palavra com uma mente para obedecer. Eles anseiam pela descoberta do dever, o que devemos fazer. Agora isso aqui eu vou abrir. Atos 10:33, por favor. Oh, que coisa linda, maravilhosa.
Vejam, logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Veja, a situação aqui é: Cornélio manda chamar Pedro. O evangelho chegou até eles, e eles agora querem saber o que fazer. Eu quero obedecer ao Senhor, o que devemos fazer? Manda chamar Pedro. Então vai lá Pedro. Quando Pedro chega lá, encontra aquela avidez, aquela prontidão para deixar pecados. Que coisa, gente, a gente precisa disso. É assim que os crentes têm que vir para a igreja, com uma prontidão, uma ansiedade para deixar tudo que for preciso, mesmo que seja grande para você. Isso é uma coisa tão gostosa, mas tão gostosa, que nós experimentamos um pouquinho disso com os pais de Tomás. Cada um que ia lá visitar vinha com tanta coisa. Gente, está uma coisa extraordinária, maravilhosa, dizendo o que eu preciso fazer. Vamos continuar orando, pedindo que o Senhor vá falando. Orar pelos pais de Alex também. Isso é bom para nos animar. Nós temos que orar por todos os nossos, e temos essa esperança, porque a mão dele é mais forte e transforma, quebra, derrete. Por que nossos corações não podem ser derretidos e o do outro sim? É lindo ver o coração do outro derretido e o nosso não. Nós temos que vir para a casa do Senhor com o coração sensível, e quando Ele falar e tocar, derreter diante dEle. Sim, Senhor, o que devo fazer? Não uma mente para disputar. Em Lucas 7,30, nós vemos: eles rejeitaram o conselho de Deus, mas foi contra si mesmo. Atos 13,46, visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. É o que acontece com aqueles que vêm com essa disposição contrária. Há uma reação contrária. Vejam, o texto diz: visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. Veja que eles mesmos estão julgando contra si. Quando se vem com uma disposição contrária, uma disposição de não ser abnegado, disposto a deixar pecados, você mesmo está julgando contra você. Julgais dignos da vida eterna. Vocês mesmos já estão julgando que não sou digno da vida eterna, eu vou para o inferno mesmo. É essa a forma. É por isso que é duro, por isso que é uma coisa muito grande. A gente não pode pensar que eu posso vir à casa do Senhor e continuar do mesmo jeito. Não! Temos que nos avaliar se não é juízo de Deus nos endurecendo. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque ainda há tempo. É tempo. As palavras são duras. As palavras têm expõem uma realidade vergonhosa. Vergonhosa. A igreja não é assim que demonstramos, não demonstramos este amor que
que é efervescente, que é publicado. É como a lâmpada no velador que ilumina e os olhos podem ver. E os outros podem sentir o calor, a essência de um amor ardente pelo Senhor e pelos irmãos. Uma contrição pelos pecados, uma comoção, algo que eu gosto de falar de choro, de coisas que acontecem no nosso emocional, mas sempre atrelado com uma realidade, com algo profundo, com algo na alma. Claramente é visto que há um dramalhão que não é algo na alma, porque quando é na alma, a sua alma sente alguma coisa, um incômodo. Senhor, me leva ao mesmo. É diferente. Assim como aconteceu com os puritanos, essas pessoas, eu me lembro do John Bunyan dizendo para sua filha: ô minha filha, meu pai, por que o senhor tem que ir para lá fazer essas coisas, tem que submeter a esse sofrimento? Ele diz: minha filha, o povo de Deus precisa ser encorajado, minha filha. E quando os seus servos, os líderes da sua igreja, eles são tomados pelo poder do Senhor, envolvidos com esta transformação profunda na alma, eles são encorajados ao mesmo. Eu preciso, minha filha, ir, porque eles serão encorajados a seguirem a mesma coisa. E nós vamos nos encorajar uns aos outros. Quando você começar a ter esta contrição, esse tremor, quando você começar a se envolver mais com as coisas de Deus e começar a abandonar o mundo e demonstrar para o seu irmão do lado que você tem a maior alegria, você não precisa mais nada, porque a maior alegria está dentro do seu quarto, fechado, sem nada lá para você ver. O seu maior prazer é passar aquelas horas com o Senhor. Então ela vai dizer: realmente eu não estou enxergando isso, mas eu estou vendo que é verdadeiro, é da alma, transmite a minha alma, fala a minha alma de fato. Eu tenho visto que Deus está com ele, e eu quero. Será um clamor de alma, e o Senhor começará a transformar a igreja. Vamos pedir isso. E tudo isso começa aqui. Recebimento da palavra. Você precisa receber dessa forma, com mansidão, rejeitando o pecado, se preparando para ouvir, se purificando, rejeitando o pecado, e vindo com a expectativa de uma obra grandiosa, e com mansidão, fazendo afundar em sua mente as palavras do Senhor, misturado com fé. O Senhor vai transformar a sua igreja para a glória dele, pelo poder do Espírito Santo, para a exaltação de Cristo Jesus. Vergonha de Satanás. Satanás ficará confuso, ficará perturbado, ficará revoltado, mas ele perderá cada vez mais a sua influência com o povo de Deus, e as portas do inferno serão arrombadas. Amém. Fazer uma oração. Senhor Deus, olha, Senhor, olha para a tua igreja, Senhor. E eu sei que o Senhor é quem ama mais ela do que qualquer um. É a menina dos olhos do Senhor.
o que o Senhor tem feito na história da tua igreja, por ela. Ó Senhor, continua a tua obra, transforma-nos por esse poder. Que gostoso é ser transformado por esse poder. Que maravilhosa é a operação da justiça do Senhor em nossas vidas. Oh Deus, transforma-nos para a glória do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor, da pregação de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.